Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Como ativar um arquétipo? Como começar a usar um arquétipo? Não é tão simples, mas ao mesmo tempo é possível você abrir essa possibilidade de fazer este download do arquétipo na sua vida. Nós trabalhamos com sons, imagens, sentidos, os 5 sentidos em geral. Tudo isso ativa questões psicológicas em nosso interior. Nós somos provocados por uma buzina de um carro, por uma música antiga, por um cheiro que era de uma pessoa amada do passado. Nós sempre estamos lidando com tudo isso. Embora às vezes isso se torne inconsciente, não quer dizer que eles não existam. Assim são os símbolos. Os símbolos também estão presentes, estão sempre nos comunicando, influenciando e tentando gradativamente transmitir as informações. Você entra numa casa, você sabe muito bem que às vezes você não consegue observar e memorizar todos os objetos. Mas já foi provado em hipnose que uma pessoa foi capaz de se lembrar muito mais do que o seu consciente se lembrava. Portanto, o consciente ainda é uma peça mentirosa. O inconsciente, por sua vez, lê tudo, se deixa ser influenciado por tudo. E ao mesmo tempo, tudo isso volta para fora de uma maneira que se torna um comportamento, uma ação no dia a dia. Portanto, quando você diz como ativar meu arquétipo, seja ele qual for, você tem que entender que todos os arquétipos já estão lhe influenciando. Todas as formas já estão lhe influenciando. Você querendo ou não, estando consciente ou inconsciente. O projeto deste canal é fazer com que nós, aqui, estes aprendizes, se conectem com a possibilidade de utilizar símbolos corretos, símbolos que trazem um fortalecimento na nossa vida. Então eu não vou colocar enfeites aleatórios em minha casa. Esses enfeites terão que ser enfeites que me provoquem uma conexão com algo superior dentro de mim. É fácil? Não, é um treinamento. É por isso que eu divido nas 4 estações, para que se utilize 4 grandes arquétipos ao longo do ano. Então você volta, escolhe 4 grandes virtudes que você quer estabelecer na sua vida, e quando você estabelece esses 4 arquétipos, são principalmente as características que você, ao longo da vida, são suas maiores, que combatem justamente o oposto, que combatem as suas maiores fraquezas. Então, se eu tenho um arquétipo que eu tenho procrastinado, eu tenho até boas ideias, eu sou criativo, eu sou até uma pessoa confiante, mas eu procrastino os meus objetivos. Que arquétipo você vai utilizar? Né? Que arquétipo você vai escolher? Por exemplo, uma pessoa que procrastina o conhecimento. De repente ele escolhe uma bela coruja e começa a utilizar ela numa época do ano. Essa época do ano é uma época escolhida por você. E justamente para que você fique por 90 dias se utilizando deste arquétipo. Né? Porque, veja só, não se deve ficar utilizando eternamente um símbolo. Um símbolo, ele tem um significado, e uma vez que ele é incorporado em você, a gente chama de ativação. Quando ele se conecta no seu interior, ele já se tornou uma ativação. E aí que é o grande X da questão. No outro ano, quando eu voltar de novo a utilizá-lo, dando este período, né, de 3 estações como um descanso do meu eu interior, do meu inconsciente místico, eu conecto de novo aquele poder. E ano a ano isso vai acontecendo. Até que chega num certo ano
que aquela característica já foi incorporada em mim. Então eu não procrastino mais. De repente eu já mudei, eu já sou ativo, vigoroso em meus projetos, eu tenho iniciativa sempre, eu jamais procrastino, ao acordar pela manhã eu já levanto. O meu projeto já se tornou uma ligação constante, eu estou todo dia trabalhando nele, todo dia ligado nele, porque eu quero aquilo realmente é importante para mim, porque aquilo vai trazer outras possibilidades, aquilo vai me trazer o conforto que eu preciso para mim, para minha família, aquilo vai trazer a sensação que eu desejo. Então vale a pena a luta, vale a pena esse grande esforço. Mas às vezes nós não temos a primeira ferramenta, que é aquela que a pessoa tinha que lutar contra a procrastinação. E é aí que eu falo para você que mora justamente a terapia dos arquétipos. Porque se alguém vem e dá uma fórmula mágica, eu sinto muito, mas estão te enganando. O correto é um tratamento de longo prazo, como eu estabeleço. Porque é assim que os mestres antigos faziam. Você já percebeu que quando uma pessoa, antes, eu gosto de usar muito o exemplo do templo Shaolin, a pessoa chegava naquela porta, inclusive tem até uma história interessante. Alguns candidatos a alunos a entrar no templo Shaolin, eles chegam e ficam esperando dias para que aquele portão se abra. E no final da história sobra 2 ou 3 candidatos. Então está muito frio, eles já estão ali há 3, 4 dias com fome e o portão pode abrir a qualquer hora. Então, num belo dia, 4h30 da manhã, o portão se abre e está lá os 3 tremendo de frio, esperando. Aí, graças a Deus, o portão se abriu. Aí aparece um monge Shaolin, né? Sai lá, faz o cumprimento, a reverência, recebe eles, coloca eles sentados logo na entrada. E aí ele vem com uma tigela com um furo embaixo. Uma tigela com um furo. E uma bolacha. E dá uma para cada. Teve um que, respeitosamente, pegou a tigela, pegou a bolacha e aguardou a ordem para poder comer. Os outros, com muita fome, já começaram a comer a bolacha. E comeram tal e aguardaram o monge. E depois de um tempo, o monge volta com um caldeirãozinho, com uma concha. E ele, para servir a sopa. Então diz aquele primeiro candidato: ei, coloque a bolacha no fundo desta cumbuca. Aí ele coloca a bolacha, ela tampa e ele joga a sopa por cima. E fala para ele comer. E no final ele come a bolacha já molhada, aquelas bolachas duras, né? E aí chega nos outros 2 para servir a sopa e fala: onde está a bolacha? Aí os outros, morrendo de fome, tinham comido a bolacha. Aí ele dá outra tigela, serve para os 2 e fala: podem voltar para o seu vilarejo. Somente vai entrar aquele que teve a paciência e a educação de aguardar. E os outros 2 voltam frustrados porque ficaram 4 dias ali e acabaram não passando no teste. Então todos estes templos estabeleciam testes para que o candidato mostrasse o seu valor. E se eu fizesse um teste com você, qual seria o seu valor hoje? Em que teste você passaria? Você está realmente muito determinado em seus objetivos? Você já está com essa ativação em andamento? A maioria dos meus alunos aqui já estão, querendo ou não querendo, eu percebo através dos comentários, né? Como temos aqui a Alaide, tem a Silvia, tem o Daniel, tem mais vários membros aqui que são assim, o Cid, que já estão sentindo essa incorporação, mas essa ativação, mas não foi do dia para a noite. Demorou tempo para que isso acontecesse. Por isso, candidato a utilizar a ativação dos arquétipos, estabeleça essa ligação, esse elo forte com os 4 arquétipos anuais, com as 4 estações. Você não pode usar o mesmo arquétipo
em todas as estações. Lembrando que a cada 90 dias deve ser modificado, como um incentivo psicológico, interno, de alteração. Cada ano eu vou trabalhar cada potencialidade que eu tenho, pois cada dificuldade me prejudica a não conseguir os meus ideais, os meus objetivos, ou não ser a pessoa que eu gostaria de ser. Portanto, eu luto, eu quero muito que isso aconteça. Vou terminando por aqui. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você.